Capítulo 5. O simples é bom. Meu esforço é na direção da simplicidade. Em geral, as pessoas têm muito pouco, e custa muito pagar até mesmo pelas necessidades básicas, quanto mais pelos luxos que acredito que todo mundo mereça, porque quase tudo que fazemos é muito mais complexo do que precisaria ser. Nossas roupas, nossos alimentos, os móveis de nossa casa, tudo isso poderia ser bem mais simples do que é agora e ainda assim ser mais bonito. Vimos no capítulo anterior que, em praticamente todas as empresas, a lucratividade varia muito nos diferentes segmentos do negócio. O princípio 80-20 sugere algo bastante chocante como hipótese de trabalho. Aquele 1/5 das receitas típicas de uma companhia representam 4/5 de seus lucros e dinheiro líquido. De forma recíproca, 4/5 das receitas geram somente 1/5 dos lucros e do dinheiro líquido. Essa é uma hipótese bizarra. Para o princípio 80-20 estar correto, temos de considerar que uma empresa com faturamento de 100 milhões tem 5 milhões de lucro, sendo que 20 milhões das vendas produzirão 4 milhões do total do lucro, um retorno sobre vendas de 20%. Enquanto isso, os outros 80% das vendas produzirão apenas 1 milhão de lucro, um retorno sobre vendas de somente 1,25%. Ou seja, aquele 1/5 no topo dos negócios é 6 vezes mais lucrativo do que o resto da empresa. O mais extraordinário é que, quando essa hipótese é testada, ela se revela correta ou não muito distante do alvo. Como isso pode ser verdade? É intuitivamente óbvio que alguns segmentos da empresa podem ser consideravelmente mais lucrativos do que outros. Mais 16 vezes mais. É quase inacreditável. Quase sempre, executivos que pagam comissões sobre a lucratividade de linhas de produtos recusam-se a acreditar nesse resultado quando são apresentados a ele pela primeira vez. Mesmo depois que verificam as premissas e a análise, continuam perplexos. O próximo estágio dos administradores é recusar a eliminação daqueles 80% do negócio que não são lucrativos, alegando o motivo aparentemente razoável de que aqueles 80% dão uma grande contribuição para os custos fixos indiretos. Remover aqueles 80%, eles dizem, reduziria os lucros porque você simplesmente não consegue eliminar 80% de seus custos fixos indiretos em um período razoável de tempo. Quando colocados diante dessas objeções, os estrategistas corporativos ou os consultores costumam ceder aos administradores. Somente os negócios que dão prejuízos terríveis são eliminados. E pouco esforço é redirecionado para aumentar os negócios extremamente lucrativos. No entanto, tudo isso é uma combinação pavorosa e se baseia em um equívoco. Poucas pessoas param para questionar por que o negócio não lucrativo vai tão mal. Menos ainda, refletem se poderia haver, na prática ou até mesmo em teoria, uma empresa que fosse composta somente das partes mais lucrativas, livrando-se dos 80% dos custos fixos indiretos. A verdade é que o negócio não lucrativo dá tanto prejuízo porque requer os custos indiretos e porque a existência de tantos segmentos diferentes torna a empresa terrivelmente complicada. É também verdadeiro que a parte lucrativa do negócio não requer os custos indiretos ou apenas uma pequena parcela deles. Você poderia ter uma empresa composta exclusivamente pelos negócios lucrativos e poderia obter absolutamente o mesmo retorno, desde que organizasse tudo de maneira diferente. E por que isso? A razão é a mesma. É que o simples é bom. Os administradores parecem amar a complexidade. Tão logo uma empresa se torna bem-sucedida, seus executivos dedicam enormes doses de energia para transformá-la em algo bem mais complicado. Mas os negócios abominam a complexidade. Conforme a empresa se torna mais complicada, seus retornos caem dramaticamente. Isso não ocorre apenas porque mais negócios marginais vão sendo realizados. É também porque o ato de tornar uma empresa mais complexa deprime os retornos de maneira mais eficaz do que qualquer outro meio conhecido pela humanidade. Acontece que esse processo pode ser revertido. Um negócio complexo pode ser tornado mais simples para fazer os retornos decolarem. Tudo o que é necessário é compreender os custos da complexidade, ou o valor da simplicidade,
e estimular a eliminação de pelo menos 4/5 daqueles letais custos indiretos da administração. O simples é bom, o complexo é ruim. Aqueles que, como nós, acreditam no princípio 80-20, nunca conseguirão transformar a indústria até que consigam demonstrar como e por que o simples é bom. A menos que as pessoas compreendam isso, elas não vão querer abrir mão de 80% de seus atuais negócios e dos custos indiretos. Portanto, temos que retornar ao básico e rever o senso comum em relação às raízes de um negócio bem-sucedido. Para fazer isso, teremos que nos envolver na controvérsia se o tamanho do negócio é um fator favorável ou um obstáculo. Ao resolver essa disputa, seremos capazes de mostrar por que o simples é ótimo. Algo realmente interessante e sem precedente está ocorrendo em nossa estrutura industrial. Desde a Revolução Industrial, as companhias têm se tornado cada vez maiores e mais diversificadas. Até o final do século XIX, quase todas as empresas eram nacionais ou regionais, sendo grande parte do faturamento restrita a seu país de origem, e a ampla maioria atuava apenas em uma área de negócios. O século XX trouxe uma série de transformações, mudando tanto a natureza dos negócios quanto a nossa vida cotidiana. Primeiro, graças grandemente ao esforço bem-sucedido de Henry Ford para democratizar o automóvel, houve a força crescente das linhas de montagem, multiplicando a receita média das empresas, criando bens de consumo de massa com marca pela primeira vez na história, reduzindo drasticamente o custo real desses produtos e dando mais e mais poder às grandes corporações. Em seguida, surgiram as chamadas multinacionais, inicialmente nos Estados Unidos e na Europa, adotando, depois, o mundo inteiro como cenário. Mais tarde, vieram os conglomerados que se recusavam a se restringir a uma única linha de negócios e rapidamente estenderam seus tentáculos por muitos setores industriais, gerando uma miríade de produtos. A seguir, a invenção das sofisticadas aquisições hostis, igualmente alimentada pela ambição dos administradores e pelo impulso das alavancagens financeiras, deu novo ímpeto ao tamanho dos negócios. Depois, nos últimos 30 anos do século XX, a determinação dos administradores industriais, principalmente do Japão, tornou prioritária a liderança global e a conquista da maior fatia de mercado possível, o que reforçou o culto do tamanho das corporações. Sendo assim, por diversas razões, os primeiros 75 anos do século XX testemunharam uma progressiva e aparentemente refriável expansão do tamanho das empresas industriais e, depois, na proporção da atividade do negócio assumida pelas maiores companhias. Entretanto, nas últimas décadas do século XX, essa tendência se reverteu repentina e dramaticamente. Em 1979, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos do ranking da Fortune representavam cerca de 60% do PIB do país, mas, a partir do início da década de 1990, esse número já havia desabado para 40%. Isso quer dizer que menor é melhor? Não. Sem a menor dúvida, essa é a resposta errada. Não há absolutamente nada equivocado com a crença dos estrategistas e dos líderes empresariais de que a escala e a participação de mercado são valiosas. Os ganhos de escala aumentam o volume de produtos pelos quais se podem dissolver os custos, especialmente os custos fixos, que representam a maior fatia deles, agora que as fábricas se tornaram tão eficientes. A participação no mercado também ajuda a elevar os preços. A empresa mais popular, aquela com a maior fatia de mercado, a melhor reputação, marcas mais conhecidas e que desfruta da maior lealdade dos consumidores, comanda os preços premium, e não aquelas que têm fatias menores. Sendo assim, por que essas companhias maiores estão perdendo participação de mercado para as menores? E por que, na prática, ao contrário do que diz a teoria, as vantagens da escala e da fatia de mercado estão deixando de ser traduzidas em maior lucratividade? E por que será que essas empresas sempre veem as vendas explodirem, embora o retorno e o capital declinem em vez de subir como prevê? Teoria. O custo da complexidade. A resposta mais importante é o custo da complexidade. O problema não é o ganho de escala, mas a complexidade adicional. A escala adicional, sem o acréscimo de mais complexidade, sempre resultará em custo unitário mais baixo.
Entregar ao consumidor mais de um produto ou serviço, desde que se defina que seja exatamente o mesmo, sempre elevará os retornos. No entanto, raramente a escala adicional é mais do mesmo. Mesmo que o cliente seja igual, o volume extra geralmente resulta de adaptações do produto existente, desenvolvimento de um novo serviço ou acréscimo de mais serviços. Isso exige altos custos indiretos que, embora fiquem escondidos, são sempre bem reais. E, caso novos consumidores estejam envolvidos, a equação fica bem pior. Existem altos custos iniciais no recrutamento de novos clientes e, em geral, eles têm necessidades diferentes dos consumidores já existentes, gerando ainda mais custos e complexidade. A complexidade interna tem altos custos escondidos. Quando os novos negócios são diferentes dos já existentes, mesmo que a diferença seja sutil, os custos tendem a subir, não apenas proporcionalmente ao aumento de volume, mas bem acima disso. É porque a complexidade desacelera os sistemas simples e exige a intervenção dos administradores para lidar com as novas exigências. O custo de parar e recomeçar, da comunicação, e dos erros de comunicação, entre as pessoas novas e, acima de tudo, o custo das lacunas de tempo entre as pessoas, quando o trabalho é parcialmente completado, é preciso aguardar a intervenção de alguém e dali a pouco enfrentar novo intervalo de atividade, são terríveis e, além do mais, são os mais insidiosos porque são geralmente invisíveis. Se a comunicação tiver de capilarizar por diferentes divisões, instalações ou países, então o resultado será ainda pior. A figura 31 mostra como isso funciona. O concorrente B é maior do que o concorrente A, apesar de ter custos mais altos. Isso não ocorre porque a curva de escala, volume adicional é igual a custos mais baixos, está incorreta. Isso ocorre porque o volume extra do concorrente B está sendo comprado pelo custo da alta complexidade. Esse efeito é massivo e muito maior do que o custo adicional que é visível para o concorrente A. A curva de escala funciona, mas seu benefício é dissipado pela complexidade extra. Figura 31 O custo da complexidade. Compreender o custo da complexidade nos possibilita dar um grande salto adiante no debate sobre o tamanho das organizações. Não é que o pequeno seja bom. Se tudo se mantivesse igual, o grande seria o melhor. Mas nada se mantém igual. O grande só é ruim e dispendioso porque é complexo. O grande pode ser bom. Mas é o simples que é sempre bom. Até mesmo os cientistas da administração estão tardiamente percebendo o valor da simplicidade. Um estudo cuidadosamente conduzido por Gunther Rommel 40 com 39 empresas alemãs de médio porte descobriu que somente uma característica diferencia as empresas vencedoras das demais: a simplicidade. As indústrias mais bem-sucedidas vendem uma gama menor de produtos para menos consumidores e têm também menos fornecedores. O estudo conclui que uma organização simples é melhor até para comercializar produtos complicados. Essa ruptura mental ajuda a explicar por que, como o aparentemente chocante princípio 80-20, aplicado à lucratividade da empresa, pode ser verdadeiro. 1/5 das receitas pode gerar 4/5 dos lucros. Os melhores 20% das receitas podem ser 16 vezes mais lucrativos do que os piores 20%, ou, nas empresas em que os piores 20% dão prejuízos, infinitamente mais lucrativos. A vantagem do simples explica em grande parte porque o princípio 80-20 funciona. A pura e simples participação de mercado é muito mais valiosa do que se reconhecia anteriormente. O retorno do ganho de escala foi obscurecido pelo custo da complexidade associada à escala impura. E diferentes segmentos do negócio têm, em geral, diferentes concorrentes e diferentes forças relativas diante desses competidores. Onde um negócio é dominante em seu nicho estreitamente definido, é provável que obtenha muitas vezes o retorno alcançado em nichos onde enfrenta um concorrente dominante, a imagem no espelho. As parcelas do negócio que estão maduras e são simples podem ser incrivelmente lucrativas. Reduzir o número de produtos, de consumidores e fornecedores geralmente conduz ao aumento dos lucros. Isso ocorre em parte porque você se dá ao luxo de focar nas atividades e clientes mais lucrativos, mas em parte também porque os custos da complexidade,
na forma de custos fixos indiretos e de administração, podem ser reduzidos. Em produtos diferentes, as empresas têm sempre diferentes níveis de produtos e serviços que podem comprar fora, ou, no jargão da área, terceirizar. A terceirização é uma maneira fantástica de cortar a complexidade e seus custos. A melhor abordagem é decidir em que parte da cadeia de agregação de valor, PIAMP, de manufatura, distribuição, vendas, marketing ou serviços, sua empresa conta com a maior vantagem competitiva e então, sem dó nem piedade, terceirizar todo o restante. Essa medida elimina a maior parte dos custos da complexidade e possibilita reduções drásticas no número de funcionários, assim como acelera o tempo em que você lança um produto no mercado. Resultado: custos muito mais baixos e, quase sempre, preços mais altos também. Em produtos diferentes, as empresas têm sempre diferentes níveis de produtos e serviços que podem comprar fora, ou, no jargão da área, terceirizar. A terceirização é uma maneira fantástica de cortar a complexidade e seus custos. A melhor abordagem é decidir em que parte da cadeia de agregação de valor, PIAMP, de manufatura, distribuição, vendas, marketing ou serviços, sua empresa conta com a maior vantagem competitiva e então, sem dó nem piedade, terceirizar todo o restante. Essa medida elimina a maior parte dos custos da complexidade e possibilita reduções drásticas no número de funcionários, assim como acelera o tempo em que você lança um produto no mercado. Resultado: custos muito mais baixos e, quase sempre, preços mais altos também. Isso permite eliminar todas as funções e custos centrais. Caso a empresa atue em uma única linha de negócio, você não precisará de matriz, filiais regionais e escritórios funcionais. A abolição da matriz pode ter um efeito positivo sobre os lucros. O problema-chave com a matriz não é o custo, é a maneira como sua existência retira a verdadeira responsabilidade e iniciativa de quem realiza o trabalho e agrega valor aos clientes. Pela primeira vez, as corporações podem se concentrar em torno das necessidades dos clientes em vez de focar na hierarquia administrativa. Antes de a matriz ser eliminada, os diferentes segmentos do negócio atraem parcelas dos custos e da interferência administrativa. Os produtos e serviços mais lucrativos são geralmente aqueles deixados em paz sem muita ajuda da gestão central. É por essa razão que, quando o exercício da lucratividade 80-20 é realizado, os executivos sempre se mostram surpresos por perceber que as áreas mais negligenciadas da empresa são as mais lucrativas. Não é por acaso, às vezes, um infeliz subproduto da análise 80-20 é que os segmentos mais lucrativos passam a receber mais atenção dos altos executivos da empresa. Como resultado, podem se tornar menos lucrativos. Finalmente, as parcelas mais simples do negócio são provavelmente as mais próximas do cliente. Há menos administradores no meio do caminho. Os clientes podem ser ouvidos e sentem que são importantes. As pessoas não se importam de pagar mais por isso. Para os clientes, a busca por se sentir importante é tão relevante quanto a busca por valor. A simplicidade eleva os preços assim como derruba os custos. Frequentemente, os administradores, confrontados com os resultados da análise 80-20, alegam que não podem apenas focar nos segmentos mais lucrativos da empresa, pois até aqueles que dão prejuízo fazem uma contribuição positiva para os custos indiretos. Essa é uma das desculpas mais esfarrapadas e egoístas já inventadas. Se você der foco aos segmentos mais lucrativos, poderá fazê-los crescer surpreendentemente depressa, sempre por volta de 20% ao ano, de vez em quando, até mais rápido do que isso. Lembre-se de que, nesses segmentos, a posição inicial e a lealdade do cliente são fortes, e assim fica muito mais fácil do que aumentar o negócio como um todo. A necessidade da proteção dos segmentos não lucrativos contra os custos indiretos pode desaparecer muito rapidamente. Dessa forma, a verdade é que você não precisa esperar. Se seus olhos o ofendem, arranque-os. Apenas elimine aqueles custos indiretos ofensivos. Se sua vontade for firme, você conseguirá fazer isso. Os segmentos menos lucrativos em algum momento podem ser vendidos, com ou sem seus custos indiretos, e há sempre a alternativa de fechá-los.
Não dê ouvidos aos contadores que ficam berrando sobre os custos de saída. Grande parte disso são apenas números em uma planilha sem custos em dinheiro. Mesmo quando há algum custo em dinheiro, normalmente o retorno será bem rápido por causa do valor da simplicidade, tão rápido que os contadores de feijões nem dirão a você. A terceira opção, frequentemente a mais lucrativa, é fazer a colheita nesses segmentos, perdendo participação de mercado de forma deliberada. Você deixa para lá os clientes e os produtos menos lucrativos, reduz o suporte e os esforços de vendas, eleva os preços e deixa que o faturamento decline entre 5% e 20%, enquanto caminha sorridente para o banco. Dê foco nos 20% mais simples. O que é mais simples e padronizado é muito mais produtivo e efetivo em custos do que aquilo que é complexo. As mensagens mais simples são as mais atraentes e universais para colegas, clientes e fornecedores. As estruturas e os fluxos de processos mais simples são os mais atrativos e têm os menores custos. Proporcionar todas as formas de autosserviço gera opções, economia, rapidez e vendas. Tente sempre identificar os 20% mais simples da gama de produtos, processos, mensagens de marketing, canais de venda, design, manufatura ou mecanismo de entrega de serviço ou feedback dos clientes. Cultive os 20% mais simples. Refine-os até torná-los o mais simples possível. Padronize e generalize ao máximo a entrega de um produto ou serviço. Dispense rodeios e floreios. Faça os 20% mais simples terem a mais alta qualidade e consistência. Toda vez que algo for se tornando complexo, simplifique. Se não puder, elimine. Como um negócio que enfrenta dificuldades pode utilizar o princípio 80-20 para reduzir a complexidade e elevar os lucros? Um excelente estudo de caso é oferecido pela Corning, que produz substrato cerâmico para sistemas de escapamento de carros. A empresa tem unidades em Greenville, Ohio, e em Kaiserslautern, Alemanha. 41. Em 1992, a unidade dos Estados Unidos não estava indo muito bem. No ano seguinte, o mercado alemão caiu drasticamente. Em vez de entrar em pânico, os executivos da Corning observaram longa e profundamente a lucratividade de todos os seus produtos. Como em quase todas as empresas do mundo, os executivos da Corning utilizam uma abordagem padrão de custos para decidir o que produzir. Mas esse sistema padronizado é uma das razões para o princípio 80-20 ter tanto a acrescentar. A abordagem padrão de custos torna impossível saber a verdadeira lucratividade dos produtos, em grande parte porque não diferencia os produtos de alto e baixo volume. Quando os custos variáveis, como horas extras, treinamento, modificações em equipamentos ou inatividade, foram integralmente alocados na Corning, os resultados causaram espanto. Tomemos como exemplo dois produtos fabricados em Kaiserslautern. Um deles, chamado lá de R10, era de alto volume simples na forma de substrato cerâmico moldado simetricamente. O outro era o R5, um produto de baixo volume moldado de forma peculiar. O custo padrão do R5 era 20% maior do que o do R10. Mas quando o trabalho extra de engenharia e de chão de fábrica foi integralmente alocado, o produto revelou ter um custo incrível em torno de 500.000% maior do que o R10. Seguindo com a reflexão, é preciso acreditar nos dados. O R10 praticamente defendeu a si mesmo. O R5 exigia engenheiros caros em torno dele para garantir que mantivesse as especificações. Sendo assim, se apenas o R10 fosse produzido, haveria necessidade de menos engenheiros. Foi o que aconteceu. Ao eliminar os produtos de baixo volume pouco lucrativos, que contribuíam pouco para o faturamento e davam até prejuízo, a equipe de engenharia pôde ser reduzida em 25%. O princípio 50-5. A análise realizada na Corning gravita em torno de um primo muito útil do princípio 80-20, o princípio 50-5. Esse conceito afirma que, normalmente, 50% dos clientes, produtos, componentes e fornecedores de uma empresa vão adicionar menos de 5% às receitas e aos lucros. Manter distância dos itens de baixo volume e valor negativo
é crítico para reduzir a complexidade. O princípio 50-5 funcionou na Corning. Dos 450 produtos fabricados em Greenville, metade gerava 96,3% das receitas, os outros 50% eram responsáveis por apenas 3,7%. Dependendo do período analisado, a planta da Alemanha mostrava que os 50% dos produtos de baixo volume representavam apenas de 2 a 5% das vendas. Nas duas unidades, a metade pior dos produtos estava causando prejuízos. Mas é pior. A estrada para o inferno é pavimentada na busca por volume. Isso resulta em produtos e clientes marginais e em um grande aumento da complexidade administrativa. Como essa situação interessa e recompensa os administradores, a complexidade costuma ser tolerada e encorajada até que seus custos não possam mais ser suportados. A solução é cortar o número de produtos em mais da metade. Em vez de lidar com 1000 fornecedores, os insumos devem ser adquiridos daqueles 200 que representam 95% do total das compras, um princípio 95-20. A organização estará simplificada e com a estrutura mais leve. Em meio à turbulência do mercado, a Corning estava dispensando negócios. Pode parecer perverso, mas funcionou. A operação menor e mais simples rapidamente recuperou a lucratividade. Menos é mais. A essa altura, vale a pena perguntar, por que supostamente para maximizar a lucratividade as organizações se tornam complexas, quando isso claramente destrói valor? Uma resposta a ser considerada, infelizmente, é que os executivos adoram a complexidade. É estimulante e intelectualmente desafiador, alivia o aborrecimento da rotina e cria atividades excitantes. Algumas pessoas acreditam que a complexidade surge quando ninguém está olhando, não há dúvida, mas é também incentivada pelos executivos, assim ela os apoia e os suporta. A maioria das organizações, até mesmo as mais ostensivamente comerciais e capitalistas, formam uma conspiração contra os interesses dos clientes, dos investidores e do mundo exterior em geral. A menos que a companhia enfrente uma crise econômica ou tenha um líder raro que favoreça os investidores e os clientes, em vez de seus próprios executivos, o excesso de atividade administrativa estará praticamente garantido. Tudo isso em defesa dos interesses da classe administrativa. 42. Existe uma tendência natural das empresas, assim como da vida de uma maneira geral, de se tornarem mais complexas. Todas as organizações, em especial as grandes e complexas, são inerentemente ineficientes e desperdiçadoras. Não focam no que deveriam estar fazendo. Deveriam estar agregando valor para os clientes atuais e os potenciais. Qualquer atividade que não atenda a esse objetivo é improdutiva. Sendo assim, a maioria das grandes organizações envolve-se em uma prodigiosa quantidade de atividades dispendiosas e improdutivas. Toda pessoa e toda organização são resultado de uma coalização, e as forças internas estão sempre em guerra. Essa batalha é travada entre os muitos triviais e os poucos vitais. Os muitos triviais incluem a inércia e a ineficácia dominantes. Os poucos vitais abrangem aqueles momentos de eficácia, brilho e bom desempenho. A maior parte das atividades resulta em pouco valor e pouca mudança. Poucas intervenções têm impacto massivo. Essa guerra é de difícil observação. É a mesma pessoa ou a mesma unidade ou a mesma organização que produz uma quantidade enorme de atividades fracas, ou negativas, e algumas migalhas altamente valiosas. Tudo o que conseguimos ver é o resultado geral, deixamos de perceber o lixo e as pedras preciosas. Como resultado, qualquer empresa sempre tem um enorme potencial para reduzir custos e entregar mais valor para os clientes. Basta simplificar o que faz e eliminar as atividades de baixo, ou negativo, valor. Esteja consciente do seguinte: o desperdício se desenvolve na complexidade, a eficácia exige simplicidade. A maior parte das atividades sempre será inútil, pobremente concebida, mal direcionada, executada com desperdícios e, em grande medida, irrelevante para os clientes. Uma pequena parte das atividades sempre será incrivelmente eficaz e valiosa para os clientes. É provavelmente algo que você não acredita que seja,
está opaca e enfiada dentro de uma cesta misturada com atividades menos eficazes. Todas as organizações são uma combinação de forças produtivas e improdutivas, pessoas, relacionamentos e ativos. O mau desempenho é sempre endêmico, escondido e auxiliado por uma pequena porção de atividades com excelente desempenho. Grandes melhorias sempre são possíveis atuando de maneira diferente e realizando menos. Lembre-se sempre do princípio 80-20. Se você analisar o resultado obtido por sua empresa, é mais provável que entre 1/4 e 1/5 das atividades sejam responsáveis por 3/4 ou 4/5 dos lucros. Multiplique esse 1/4 ou 1/5. Multiplique a eficácia do resto ou elimine. Todas as técnicas eficazes para reduzir custos utilizam três conceitos 80-20, simplificação, pela eliminação das atividades não lucrativas, foco em alguns poucos pontos, chave de melhoria, e comparação de desempenho. Os dois últimos merecem alguma elaboração. Não enfrente tudo com o mesmo esforço. A redução de custos é uma atividade cara. Identifique as áreas, talvez somente uns 20% de todo o negócio, que tenham o maior potencial para reduzir custos. Concentre 80% de seus esforços aqui. Você não quer ficar atolado na microanálise. Aplicar a regra 80-20 pode ajudar. Pergunte quais são os maiores consumidores de tempo que você poderia cortar, onde estão os 80% dos atrasos e dos custos dos seus atuais processos. Identifique, compreenda e dê foco ao ataque. 43. Para ser bem-sucedido, é preciso conseguir mensurar o que realmente vale a pena. Na maioria das organizações, a regra de Pareto funciona. 80% do que é importante é suportado por 20% dos custos. Por exemplo, um estudo realizado no Centro de Pagamentos da Pacific Bell verificou que 25% do trabalho realizado era para processar 0,1% dos pagamentos recebidos dos clientes. 1/3 desses pagamentos era processado 2 vezes e ocasionalmente várias vezes. 44. Ao reduzir custos ou elevar a qualidade dos produtos ou serviços, lembre-se de que, acima de tudo, custos iguais não levam à mesma satisfação dos clientes. Uma pequena parte dos custos é tremendamente produtiva, mas a maior parcela pouco tem a ver ou nem se relaciona com o valor percebido pelo cliente. Identifique, cultive e multiplique os custos produtivos, e mantenha distância do resto. Usando a análise 80-20 para identificar as áreas de melhoria. A análise 80-20 pode estabelecer por que surgem determinados problemas e focar a atenção nas áreas-chave para a melhoria. Para dar um exemplo simples, imagine que você está à frente de uma editora de livros e que seus custos de produção gráfica estão 30% acima do orçamento. Seu gerente de produtos lhe disse que existem 1001 razões para esse estouro. Às vezes, o autor atrasa o original, em outras, os revisores ou redatores de índices levam mais tempo do que o planejado. Em muitos casos, o livro acaba sendo mais longo do que o planejado. Os gráficos e as tabelas com frequência precisam de correção e existem muitas outras causas especiais. Uma providência que você pode adotar é considerar um determinado período de tempo, vamos dizer 3 meses, e monitorar cuidadosamente as causas dos estouros nos custos de produção gráfica. Você deve registrar o principal motivo de cada custo a mais e também o valor dessa consequência financeira. A figura 32 mostra as causas em uma tabela, classificando as mais frequentes de cima para baixo. Figura 32 causas do estouro no orçamento da editora. A figura 33 converte essas informações em um gráfico. Para construí-lo, faça a barra das causas em ordem decrescente de importância, coloque a frequência das causas no eixo vertical esquerdo e a porcentagem acumulada no eixo vertical direito. Esse gráfico é fácil de fazer e a síntese visual dos dados fica bastante eficaz. Figura 33 gráfico 80-20 das causas dos estouros de orçamento na editora. Podemos ver pela figura 33 que 3 dos 15 problemas, exatamente 20%, provocam cerca de 80% dos estouros de orçamento. A linha do acumulado estabiliza rapidamente depois das 5 primeiras falhas, indicando que você está chegando às muitas causas triviais. As 3 principais causas relacionam-se aos autores.
A editora pode resolver esse problema incluindo no contrato uma cláusula que responsabiliza os autores pelos custos extras de composição gráfica quando eles atrasam ou fazem muitas correções. Uma pequena mudança desse tipo eliminaria mais de 80% dos problemas. Às vezes, é mais útil traçar um gráfico 80-20 com base no impacto financeiro do problema, ou oportunidade, em vez de no número de causas. O método é exatamente o mesmo. Comparação de desempenho. O princípio 80-20 afirma que sempre existem poucos segmentos de alta produtividade e muitos com baixa. Todas as mais eficazes técnicas de redução de custos, aplicadas ao longo das últimas décadas, utilizam esse conceito, frequentemente com um tributo consciente prestado ao princípio 80-20, para comparar desempenhos. Para elevar o desempenho ao seu melhor nível, o ônus é colocado na maioria de retardatários, às vezes abrangendo 90%, às vezes 75%, em geral dentro desse espectro, ou, então, são convidados a se retirar graciosamente da batalha. Esse não é o momento para abrir espaço e falar sobre redução de custo e técnicas de agregação de valor como benchmarking, mais bem demonstradas na prática ou na reengenharia. Tudo isso são expansões sistemáticas do princípio 80-20, e todas elas, se maiúsculo, perseguidas incansavelmente, podem agregar tremendo valor para os clientes. Com muita frequência, no entanto, essas técnicas se tornam o mais recente e fugaz modismo gerencial ou são adotadas em programas isolados. Teriam muito mais chance de sucesso se implementadas dentro do contexto do princípio 80-20, que deve direcionar todas as ações radicais. A menor parte das atividades da empresa é útil. O valor entregue aos clientes raramente é mensurado e é sempre desigual. Grandes saltos adiante exigem mensuração e comparação do valor entregue aos clientes e quanto eles irão pagar por isso. Como a empresa costuma desperdiçar, e a complexidade e o desperdício alimentam um ao outro, um negócio simples sempre será melhor do que um complexo. Como a escala normalmente é valiosa em qualquer grau de complexidade, é melhor ter um grande negócio. Maior e mais simples é melhor. A maneira de ter algo ótimo é criar algo simples. Qualquer um que seja sério em relação à proposta de entregar mais valor aos clientes pode facilmente fazer isso com a redução da complexidade. Todo grande negócio está completamente lotado de passageiros, como produtos não lucrativos, processos, fornecedores, clientes e, os mais pesados de todos, os administradores. Os passageiros obstruem a evolução do comércio. O progresso requer simplicidade, e a simplicidade exige que sejamos implacáveis. Isso ajuda a explicar por que o simples é tão raro quanto o bom.